Amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. Geopolítica e impérios. Vamos tratar aqui da construção e da desconstrução de dois impérios, o romano e o otomano, que dão origem à geopolítica atual. O Império Romano, que existiu por 1000 anos, vamos contar que, se a gente for franco, o Império Romano ele existiu por 5 séculos, e os outros 5 séculos foi a República Romana. E a República Romana ela foi constituída pelos melhores valores que existiam na época para a sua população. A forma pensar, a forma sentir e a formação estavam conjugadas. A nobreza, o caráter, a retidão eram os adjetivos do povo romano. Era um povo expansionista, sim, mas a nobreza, o caráter e a retidão eram suas características básicas. Tudo o que faziam era voltado para que houvesse um bem-estar para seu povo. E enquanto a República existiu, isso ocorreu. O melhor que eles puderam captar dos gregos foi captado, de outros povos foi captado. E eles construíram o melhor a partir do como eles entendiam o mundo, a partir da sua cosmovisão, que é a visão expandida do todo. Então eles construíram o conceito do que é ser romano durante a República, que é o conceito da civilização padronizada. Uma forma de agir, uma forma de pensar, uma forma de fazer. Eles construíram isso durante a República. No advento do Império, com a corrupção dos costumes, dos hábitos, das crenças, inicia-se nos séculos seguintes uma expansão ainda maior, mas um esvaziamento da consciência. A expansão, amados, de qualquer organismo humano é um organismo que é desenvolvido por humanos, só pode se dar pela consciência. Você só pode expandir algo, criar algo, se existe uma alma. E para existir uma alma tem que existir uma consciência ali. Até para vender cafezinho tem que ter consciência, senão você não vende. Você tem que estar aí, no processo. As pessoas têm que saber que é seu cafezinho. E da mesma forma, os impérios são construídos para que todos saibam o que é ser romano e o que é ser otomano. E por que eu estou tratando aqui também do Império Otomano? Porque nós temos, de um lado, o máximo da civilização ocidental e do outro, o máximo da civilização oriental. O Império Otomano, que recuperou o melhor do Império Romano do Oriente, que deu origem ao Império Bizantino, e que tem também o seu cerne na grande expansão islâmica de conhecimento dos séculos 7 e 8, 6, 7 e 8, isso alimentou, séculos mais tarde, o desenvolvimento e a criação de uma Pax Islâmica, assim como houve a Pax Romana. Essa Pax Islâmica é a questão do governo único. E quando eu peço para que vocês estudem, considerando o mundo, as 4 camadas de informação, a realidade como ela é apresentada, os bastidores, a manipulação e a espiritualidade, é para que percebam que todos os impérios, considerando as 4 camadas de informação, eles começam nobres e terminam imundos.
E por que termina em mundos? Porque é necessário que haja um reinício da organização de poder. Nunca existe para seres viventes como nós um poder eterno. O verdadeiro exercício do poder, ele está na terceira camada, a camada da manipulação, que decide quando o império cai. Que existe hoje a Pax Americana, que ela é alterada a partir, começou, da Segunda Guerra Mundial, que nos habituamos a ter um mundo ocidental americano, como houve antes um mundo ocidental romano. E houve antes um mundo oriental islâmico, que teve a sua confluência máxima até 1914, com a queda do Império Otomano, que deu origem ali o primeiro passo para que houvesse o Oriente Médio que nós conhecemos. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra determinam o espaço de poder que viria a acontecer e as novas zonas de conflito. Sai a zona de conflito da Europa, fim do Império Romano, 410 até 1944, é só conflito. E entra uma nova zona de conflito permanente, que é o Oriente Médio. E como se constrói isso? A partir dessa exaltação pelo Reino Unido, não por acaso, de a volta dos hebreus, judeus, à Terra Prometida. Então você tem a desintegração do Império Otomano, a volta dos judeus à Terra Prometida como o choque para a criação permanente do conflito no Oriente Médio. Ao lado disso, você tem a ascensão de um reino artificial, que é a Arábia Saudita, pois aquele espaço que deu origem ao islamismo, nunca existiu ali um reino permanente. E a chamada Casa de Saúde, que não é de saúde, saúde, perdão a pronúncia, ela toma o poder, sequestra aquele território em prol dessa terceira camada, que é a camada de controle, que precisa de um novo motor de desenvolvimento. Se no Império Romano o grande motor de desenvolvimento era a expansão física de território, nesse novo ajuste de poder, a expansão ela é através do chamado ouro negro, o petróleo. Houve também uma expansão via o Império Otomano, mas aí uma expansão que gerou uma unidade comum, seria territorial, linguística, uma origem comum, que fez o Império Otomano durar também séculos. Durou muitos séculos. Se não me engano, durou do século XV a 1914. Foram muito tempo. Se eu estou errado com relação ao início, peço perdão. Mas durou um grande tempo também, porque serviu a um propósito. Em certo momento, um certo grupo de pessoas iria desintegrar esse império para a criação de um novo foco de problemas. Esse sistema de poder que está na terceira camada, o seu destino manifesto é a destruição completa do ser. Então, precisa manter conflito, precisa manter a atenção, a criação ininterrupta de problemas. Por isso que o Império Romano, na sua desintegração, foi uma criação ininterrupta de problemas, e o Império Otomano também. É preciso entender que a Primeira Guerra Mundial começa com o Império Romano, com a sua desintegração. Porque todos aqueles povos que dão origem após a desintegração nunca se entenderam. Por isso que houve, na cosmovisão, nesse espaço estendido maior, a Primeira Guerra. Porque é um sem número de ressentimentos, de revanchismos. Eu sou melhor que você. Que dá origem à Primeira Guerra Mundial. E devido a esse ressentimento, revanchismo, que você tem uma tentativa de unidade, de nova ordem, que advém do Império Nazista, o Terceiro Reich.
Sempre se tenta fomentar novos impérios. Se não dá certo nessa fisicalidade, procura-se criar uma nova forma de império, que adveio com os Estados Unidos a partir de 44, com a adoção do padrão dólar. É preciso aceitar, entender e compreender que essa cosmovisão ela só faz sentido se você acessa a quarta camada da espiritualidade, que é quando você abandona essa diminuição do ser, que eu não posso fazer nada, que eu sou omisso, que eu sou vítima das circunstâncias. Quando você decididamente age em forma a pensar, sentir, de fato, para a criação de um novo agora, você destrói todo e qualquer império, pois você não tolera mais o controle, o poder e o prazer que é entregue para você. Medite sobre isso. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro.